Olá pessoal, acho que antes do lançamento do edital, um dos momentos mais importantes é a escolha da banca organizadora. É o momento em que um concurseiro pode direcionar os seus estudos, fazer suas revisões, suas questões de acordo com o perfil da organizadora. Como eu já ouvi um ditado, não adianta saber o conteúdo, é preciso saber como a banca vai cobrar, né, todo esse conteúdo. É por isso que eu converso hoje com o gerente de concursos de uma das bancas mais conhecidas do país, a Fundação Getúlio Vargas. Carlos, quero agradecer pela sua disponibilidade, né? Como eu disse, ele é gerente de concursos da FGV, para falar um pouquinho sobre a banca, trazer, né, os concurseiros, tirar todos os mitos que os concurseiros têm, esclarecer as dúvidas sobre a banca organizadora. Então, mais uma vez, obrigado por ter topado dar essa entrevista. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite. Acho que é importante, né, para a banca estar um pouco mais próximo do candidato, né, do concurseiro, como vocês falam. Bom, sou Carlos Nogueira, sou gerente da área de concursos, trabalho na Fundação já há 10 anos. A maior parte do meu tempo foi na área de consultoria, na área de planejamento. Há 3 anos, mais ou menos, eu estou na área de concursos, trabalhando mais à frente, coordenando e gerenciando todos os concursos da Fundação Getúlio Vargas. Sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, tentando sempre aprender aí com os concursos, tentando sempre melhorar aí o aprendizado nessa área para a gente prestar um serviço bacana para os candidatos e para os clientes que nos contratam. Sem dúvida nenhuma, a banca organizadora, como eu disse, é um ponto de partida de um estudo mais direcionado, né? Então é importante conhecer de fato a banca, a gente vai conversar muito mais sobre isso, mas para a gente já iniciar, eu gostaria que você me falasse sobre um breve histórico da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Bom, a fundação foi criada na década de 40, foi criada para aperfeiçoar o serviço público brasileiro, para capacitar os servidores e para planejar, né, a economia, o desenvolvimento social do Brasil, né? De lá para cá a fundação cresceu bastante, tem várias áreas, a fundação é muito conhecida pela sua capacidade de entregar e gerenciar conhecimento, né? Nós temos áreas de educação ali dentro muito forte, temos os índices também que são desenvolvidos lá dentro da fundação, temos uma área muito forte que é o IBRE, que gera alguns índices da economia brasileira. Algumas outras áreas conhecidas, a gente tem vários centros de inovação lá dentro da Fundação Getúlio Vargas. Há pouco mais de 12 anos nós desenvolvemos a área de concursos. É uma área nova em relação à Fundação Getúlio Vargas, mas já com alguma bagagem, né? Então esse é um breve histórico da Fundação Getúlio Vargas. Para quem já está no mundo dos concursos há algum tempo, já realizou várias provas, pode ter isso bem claro em mente, né? Mas para quem está chegando agora no mundo dos concursos, eu queria que você explicasse qual o papel da banca organizadora em um concurso. A banca tem um papel fundamental hoje em dia, né? Na maioria dos concursos a gente planeja todo o concurso, a gente monta o edital juntamente com as organizações que nos contratam, que são os órgãos, né, os clientes, e a gente vai até a parte de homologação desse concurso, né? Então, a banca é uma instituição transparente que deixa todo o processo, todo o certame dentro de uma organizadora que tem toda a liberdade para atuar e para desenvolver o concurso, né? Para planejar e fazer as ações do concurso, né? Então, o papel da banca é desde o planejamento, cronograma, editais, elaboração de questões, o planejamento logístico de todo o concurso, né? Dos locais de aplicação, dos colaboradores que vão trabalhar conosco nos dias de aplicação. Após isso, em todo desenvolvimento, após de gabaritos, do site, né, que o concurseiro entra para se inscrever, para acompanhar o concurso e até a hora da homologação. Então, o papel da banca hoje é primordial, porque a banca desenvolve todas as ações dentro de um concurso, na maioria das vezes. A FGV está, nesse momento, organizando grandes concursos. Eu estou aqui com o site de vocês aberto. Eu posso citar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Regional de Saúde do Estado do Ceará, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Cefaz Espírito Santo, Tribunal de Contas do Piauí, Tribunal de Contas do Amazonas, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o INBEL, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então dá para se dizer, né, que a FGV tem um âmbito de atuação, né? Se ela vai, aqui a gente está vendo que é bem diversificado o concurso da área fiscal, Tribunal de Contas, policial, seja Polícia Militar, Polícia Civil, tribunais, mas pode-se dizer que tem um âmbito principal de atuação, não só em áreas, mas também em regiões, se vai ser concursos mais municipais, estaduais, federais?
Bom, já deu para ver aqui na sua fala, nós não temos uma área única de atuação. Como eu acabei falando, nós fomos criados, né, para desenvolver a gestão pública do Brasil, e esse é o sentido de não focar somente em uma área, né? Nós estamos abertos a todas as áreas, a todos os concursos, seja de prefeitura, estados e a federação, né? Então, o governo federal. Então, nós temos diversas áreas de atuação e nós temos bancas e professores altamente qualificados para atuar em todas essas áreas. Então, não temos uma área específica. Como eu disse no início, né, eu acredito que o ponto de partida de um estudo mais direcionado é a escolha da banca organizadora, porque é aí que se vai conhecer de fato, como dizem, o perfil da banca. A gente sabe aí que as bancas mais conhecidas, né, têm aí o seu perfil próprio. A FGV eu posso dizer que é conhecida aí por pegar pesado no português. Não sou eu que estou dizendo, são os que os concurseiros dizem. Mas de forma geral, qual que é o perfil da Fundação Getúlio Vargas? São provas de múltiplas escolhas, são provas que vão cobrar mais literalidade, ou vão colocar casos ali exemplificando aquele conteúdo. Então, como que você descreveria o perfil da FGV? Primeiro de tudo, acho que é importante falar que nós trabalhamos dentro da Fundação Getúlio Vargas analisando o cargo em que a gente está atuando, né? O cargo em que a prova está sendo elaborada. Então, nós fazemos diversas reuniões com o cliente para entender um pouco do perfil do servidor, do colaborador que vai atuar nessa área dentro da instituição. Então, a gente trabalha muito no cargo. Para isso, a gente elabora questões, a gente pensa nas questões de forma muito com uma análise crítica das questões. A gente precisa que o candidato tenha uma análise crítica de todo o conteúdo que está sendo abarcado no edital, para que a gente consiga abarcar a maior quantidade possível de questões e de conhecimento desse candidato, né? Para que não seja algo simplesmente, vamos dizer, pegadinha, né? Então, por isso que geralmente falam do tamanho das nossas questões, né? As questões são mais extensas, né? Então, acaba que precisa de uma análise mais crítica e precisa de um conhecimento mais geral daquele edital que está sendo estudado e daquele conhecimento necessário para o cargo, né? Por isso, a gente trabalha com questões de múltipla escolha e questões discursivas também. As nossas questões foram formadas por 4 alternativas, normalmente 4 ou 5 alternativas, e normalmente uma questão, e sempre uma questão a que está correta, né? Basicamente é isso, é a análise crítica que a gente busca. Nas provas discursivas, a gente sempre tenta ter mais questões do que somente uma redação ampla, porque a gente acredita que os candidatos às vezes podem não saber um conteúdo específico, e se a gente tem condições de trazer mais questões um pouco menores, a gente consegue abarcar o maior número possível de questões e de conhecimentos para aquela prova. Você comentou baseado em 2 respostas suas, né? A primeira foi falando sobre o papel da banca organizadora e agora falando da questão de peso de questões no sentido, né, do perfil do servidor que o órgão procura. Então, há essa preocupação, né? Se o órgão procura, por exemplo, é um cargo único, mas ele quer pessoas com conhecimento maior em TI, por exemplo. Eu vejo muitos concursos agora, principalmente na área fiscal, na área de tribunais de contas, que está vindo pesado TI, talvez porque eles busquem servidores com esse conhecimento, porque vai ter que usar mais isso no dia a dia. Então, o órgão dá esse direcionamento na hora aí de, digamos, como dizem os concurseiros, pesar a mão aí numa questão, numa área de conhecimento. Principalmente na área fiscal, a gente está vendo que os órgãos estão tentando trabalhar um pouco menos com a área jurídica e trazendo um pouco mais de noções gerais, TI, o português, porque nem sempre vai se trabalhar somente com a área jurídica lá dentro. Você vai ter que analisar dados, você vai ter que tratar dados, você vai ter que entender um pouco de TI, de sistemas, vai ter que escrever bem. Então, assim, nem sempre o perfil do candidato é somente para a área jurídica ali dentro do cargo. E isso a gente trabalha muito antes de elaborar o edital para que a gente possa desenvolver outras características, buscar outras características nos candidatos que estão ingressando no órgão. Uhum. E uma curiosidade, vou dar um exemplo bobo aqui, mas, por exemplo, numa partida de futebol, quando o time vai ruim, geralmente a culpa é do técnico, quando o time vai mal. Quando o time vai bem,
bem, teve aquele jogador que destacou, dá para falar de forma nominal quem foi aquele ali que ajudou o time a ganhar. No caso da banca, não se sabe quem são as pessoas que elaboram as questões. Então, sempre se a prova foi boa ou ruim, a culpa vai ser sempre de forma geral da banca. E fica essa curiosidade, né? Quem são esses servidores? Quem são esses colaboradores, essas pessoas, né, que fazem essas questões? Bom, lá dentro nós temos uma banca que está dentro da gerência de concurso, nós temos uma coordenação de banca, com pessoas que trabalham conosco já há algum tempo, bastante especialistas nos temas em que desenvolvem e que coordenam. E sempre que nós temos uma prova específica, nós tentamos trazer de dentro da nossa instituição. Nós somos conhecidos pela educação que nós geramos, então nós tentamos trazer de dentro da instituição. Então temos diversas áreas dentro da Fundação Getúlio Vargas e temos vários currículos muito capacitados lá dentro para elaborar as questões. Cada prova, cada cargo tem suas questões elaboradas após a elaboração do edital, após a publicação do edital. Então as questões são específicas para cada prova, para cada cargo. Nós não temos banco de questões, nós não trabalhamos com banco de questões e caso nós não tenhamos dentro da nossa área, a gente vai buscar, de acordo com o currículo e nas melhores instituições, os profissionais que melhor nos atendam para a elaboração das questões. O que você chama de profissionais? Seriam professores? Podem ser professores, a gente trabalha com muitos ministros de tribunais, a gente trabalha com desembargadores, com promotores, com professores de matemática, de instituições renomadas, então depende muito, né, da área de atuação em que a gente vai trabalhar aquelas questões. Então podem ser também servidores, pessoas que já passaram pela experiência de fazer prova. Eu estou falando que os professores possivelmente são pessoas experientes na realização de provas, de elaboração de provas, mas podem ser pessoas também que já foram concurseiros, por exemplo. Podem ser pessoas que já foram concurseiros, a gente só evita, a gente não trabalha com pessoas que trabalham no órgão, obviamente, mas podem sim ser pessoas que passaram por esse caminho árduo aí de passar no concurso. Eu nunca fiz concurso, logo nunca fui aprovada em concurso, mas há 7 anos lido com pessoas que estão nessa caminhada, né, buscando o tão sonhado cargo público. E eu já entrevistei pessoas aprovadas que dizem que na hora de chutar, né, no caso de múltipla escolha, ela pode ir por eliminação, pode ir, né, por achar que tende a ser mais uma alternativa, mas já vi pessoas também que não fazem ideia de qual alternativa marcar e acham que pode fazer aí um balanceamento, digamos assim, né, de quantas questões A já marcou, B, C, D, no caso que são 4 alternativas de forma geral, né, e vê qual marcou menos e vai lá e chuta aquela questão que marcou menos. Realmente, pode haver um equilíbrio, né, nesse número aí de questões que vai ser a letra A, B, C ou D? Bom, isso é um mito, né? Isso não acontece. Eu também nunca fiz concurso, tá? Eu estou na área já há algum tempo, mas também nunca fiz concurso, mas trabalho lá dentro e conheço, isso é um mito. Nós temos um sistema que é offline, fica somente numa máquina que faz todo o embaralhamento das questões e das alternativas dentro das questões. Então, isso é um mito. Além disso, nós trabalhamos com 4 tipos de provas. Então, nós temos uma prova branca, amarela, azul e verde. Também tem outro embaralhamento para evitar cola, fraudes dentro das questões. As questões elas são elaboradas com 4 alternativas, e essas alternativas erradas também fazem parte da questão. Precisa trabalhar também as alternativas erradas. Às vezes você não sabe a certa, né? Mas você sabe as 3 alternativas erradas ali, você vai trabalhando e você consegue chegar na certa por conta disso. Então, as alternativas fazem parte das questões. Por isso é interessante trabalhar com mais questões, mais alternativas dentro das questões para o concurseiro. A gente se sente mais tranquilo para o candidato ir lá e responder. E no caso da escolha de locais de provas, né? A gente sabe que, por exemplo, um concurso de prefeitura, a prova vai ser numa única cidade, mas os concursos estaduais costumam ser só nas capitais. E no caso de um número grande de inscritos, pega algumas cidades maiores. Concursos federais, né, de forma geral, quando a vaga é espalhada pelo país, precisa ser, até por entendimento, acho que do STF, né, pela questão da isonomia, ter provas em todas as capitais. Mas é preciso ter um cuidado na escolha também, pensando nas carteiras, em ar-condicionado, em tudo isso. Então, o que é levado em consideração na hora de escolher o local de prova? Por exemplo, número de inscritos, endereço dos inscritos, alguma coisa nesse sentido também, além da questão do ambiente em si? Bom, número de inscritos, com certeza, pelo número de inscritos que a gente faz a alocação, que a gente chama, né, alocar cada candidato dentro da sala.
Mas a escolha é muito criteriosa. A gente tem alguns exames, algumas avaliações grandes que a gente faz no país, então a gente já tem uma base, um banco de locais, de instituições que a gente já utiliza e que tem o nosso perfil, que a gente já trabalha. Obviamente, todas essas instituições são visitadas antes das aplicações. Há uma lista, há um termo que o nosso colaborador que visita tem que preencher para ver se todos os requisitos estão sendo avaliados e estão sendo considerados nessa ficha. Nós nos preocupamos muito com a acessibilidade dos locais. Nós temos até um grupo de conversas, de trabalho para melhorar a acessibilidade nos locais, para melhorar os atendimentos especiais nos locais, melhorar a acessibilidade ao local também para chegar no local de aplicação. Então, todos esses locais são escolhidos a dedo e nós já temos alguns relacionamentos com as instituições que a gente conhece, né? Mas durante a pandemia não está sendo tão fácil como era antes, porque a gente está fazendo uma alocação com 1/3 dos candidatos que a gente fazia dentro das salas de aula, e isso faz com que a gente tenha que ter 3 vezes mais locais de aplicação. Então, às vezes você vai fazer um concurso numa prefeitura não tão grande e você não consegue os locais que você gostaria de ter, né? Mas você tem que comportar toda aquela capacidade. Então, a pandemia trouxe mais esse desafio, vamos dizer assim, tanto nos locais quanto na quantidade de colaboradores que estamos trabalhando, porque também triplica o número de colaboradores que a gente tem que utilizar e participar, e fazer capacitações e trabalhar com essas pessoas para que a gente tenha uma aplicação tranquila no dia de prova. E aproveitando, né, que você citou aí nesse período de pandemia, como que está a organização dos concursos, né? Consegue citar algum concurso grande que aconteceu recentemente no período de pandemia? E o que você acredita, né, pode citar de mudanças que aconteceu na realização da prova para garantir a segurança dos candidatos? Bom, nós fizemos recentemente a Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Os procedimentos são totalmente diferentes do que era antes. Nós fazemos a abertura dos portões nas instituições com 1h30 de antecedência, então antigamente era 1 hora de antecedência. Nós fazemos as entradas intercaladas pelas letras iniciais dos nomes, né, por ordem alfabética. Tem a aferição de temperatura na entrada, então há uma dificuldade, nós devemos e temos que evitar aglomeração ali na entrada dos locais de aplicação, né? Tem vários outros processos de prevenção, né? O distanciamento, como eu havia falado, entre as carteiras, o álcool em gel está sendo muito utilizado, né, pelos nossos fiscais, principalmente, toda hora que vai manusear algum material que é do candidato. Então, assim, o candidato tem que levar sua garrafinha, o bebedouro vai estar fechado somente para refil, né, vamos dizer assim. Então, muitas mudanças e uma diferença tremenda de uma aplicação anterior à pandemia. Então, o cuidado é muito maior. A gente tem que ter um cuidado muito maior com os candidatos, porque a gente vive num momento perigoso e a gente tem que ter cuidado tanto com os colaboradores quanto com os candidatos. E essas alterações, como por exemplo a entrada em ordem alfabética, ter que levar a garrafinha, eu imagino que não deve estar podendo se alimentar dentro da sala de aulas, tudo isso vem no edital, seja no edital de abertura, no edital posterior divulgado, né, em relação à aplicação da prova? Normalmente as definições vêm no edital, já tem um tópico lá, foi criado um tópico específico em todos os editais relativos à prevenção à Covid, né? Mas também elaboramos cartilhas, folders, o cartão de confirmação de inscrição vem com alguns requisitos quando o candidato quer saber o local de inscrição e ele coloca lá seu CPF, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler todas as instruções de prevenção à Covid e depois aceitar os termos em relação a esses procedimentos. E só após isso ele vai conseguir verificar o local de aplicação. O candidato tem toda uma estrutura, a gente montou toda uma estrutura para receber os candidatos nos locais de aplicação, mas antes também há um processo de conscientização dos candidatos e dos colaboradores. Aqui no DF, né, tem a lei dos concursos que garante entre o lançamento do edital e a realização da prova um prazo mínimo de 90 dias. Se eu não me engano, o concurso do TCE do Amazonas também, né, ele teve que ser retificado por causa de uma regra também estadual, tendo um prazo mínimo aí entre o lançamento do edital e realização de prova. Mas nos estados que não há essa regra, né, há uma regra da Fundação Getúlio Vargas desse distanciamento, digamos assim, entre o lançamento do edital e a realização das provas? Bom, não há uma regra específica, isso acontece
muito em conversa com o cliente, depende da urgência. E como os concursos ficaram parados aí um ano e meio por conta da pandemia, a urgência agora é muito maior do que era antes. A gente tem que seguir a legislação, obviamente, mas normalmente nós mantemos a publicação do edital e a aplicação das provas por volta de 4 meses, mais ou menos, para que o candidato tenha condições de estudar e a gente tenha condições de nos preparar para a aplicação da prova com tranquilidade. Nem sempre isso é possível, depende da urgência, dos órgãos que estão nos contratando, que estão nos avaliando, mas normalmente é esse prazo, né? Tem prazos menores, mas depende de cada legislação estadual. A gente sabe que cada legislação estadual é uma em relação a concurso, então a gente tem que verificar essa legislação estadual e trabalhar em cima disso e do prazo que o cliente quer fazer a aplicação após a publicação. Toda fase do concurso, né, abre-se aí um prazo para recursos. Como a FGV encara essa fase aí do certame? O candidato tem um link de inscrição, que é o único, né? Ele faz um login e senha e ele acompanha todo o processo, todo o concurso dentro desse sistema, dentro desse site, que é da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Conhecimento, e ele acompanha lá todos os trâmites e todas as fases do concurso. Então o candidato tem que ficar entrando lá todos os dias para acompanhar, e o candidato vai acessar com seu login e senha e vai poder fazer o recurso contra o gabarito, contra a nota final. Tem o prazo, depende também da legislação, prazo específico para recurso, normalmente são 2 dias, e o candidato tem lá o prazo para fazer esse recurso, falar do gabarito ou da nota final, né? Normalmente, nós somos uma instituição que tem um índice muito baixo de anulações, nós temos por volta de 1% de anulações nas nossas provas, né? Mas a avaliação é feita, é considerada, primeiro pela nossa banca, coordenação de banca, não dá para deixar somente na mão dos professores que realizam, né, as questões. Primeiro faz uma avaliação com a nossa coordenação e após isso há uma fase em que os professores e os elaboradores fazem os recursos e analisam os recursos enviados. Era justamente isso que eu ia perguntar. Fase objetiva chama objetiva justamente por causa disso. A questão tá ali ou não é, ou tá certo ou tá errado, aquele tópico ali, né? Então é algo mais objetivo também de se julgar. Mas tem a parte discursiva, né, que o olhar do examinador pode ser um pouco diferente do olhar daquele que escreveu, e às vezes o olhar de uma terceira pessoa pode fazer a diferença ali na nota. Então, tanto na prova objetiva quanto a discursiva, né, as pessoas que vão julgar aquele recurso quando chega até os professores, são os mesmos professores que realizaram, seja a parte discursiva ou objetiva, ou pode ser, né, que outra pessoa faça essa correção, faça essa análise de recurso? Bom, não são as mesmas pessoas, podem ser as mesmas pessoas que elaboraram as questões, mas como a gente fala de questões discursivas, a gente tem um número enorme de questões que a gente vai ter que corrigir, e a gente já tem pessoas específicas, bancas, que fazem essas correções, então nem sempre será a pessoa que está elaborando a questão que vai corrigir a sua redação, a sua questão. A nota nem sempre vai ser a mesma, né, que foi pensada ali naquele momento, e é por isso que é interessante o recurso, né? O recurso é muito importante para o candidato, porque outra pessoa vai analisar o seu recurso e a sua nota pode ser modificada em relação a isso. Falando em modificada, ela pode cair? Eu vejo pessoas assim, histórias, né, de pessoas que estavam ali com uma pontuação dentro da discursiva, que já estavam dentro do número de vagas, por exemplo, recorreram porque viram ali que, na hora que viram o espelho, né, viram que podia ter mais pontuações, aí ficaram entre os primeiros depois de recorrer. Mas eu já vi gente que ficou com receio de recorrer porque estava dentro das vagas, a pontuação cair e sair do número de vagas. Aquela pontuação ali que foi dada inicialmente, ela pode cair também, ou pós-recurso, ou ela continua a mesma, ou ela vai subir? Bom, já vi esse caso, pode cair, não é normal, né, porque normalmente o candidato ele recorre de partes específicas, né, e de opções específicas dentro da prova, né, então normalmente é trabalhado em cima daquelas partes em que o candidato faz menção no recurso, então é muito natural que não se caia a nota, não, isso
provavelmente não vai ocorrer, mas eu já vi casos que sim, já vi a nota diminuir, sim. Uhum. Isso a gente falando da discursiva, né? Porque na objetiva, a partir do momento que se anula uma questão, pode ser que a pessoa tenha considerado que acertou a questão inicialmente, quando ela é anulada, aquela pessoa que errou vai conseguir uma pontuação a mais, isso pode interferir na classificação, mas na discursiva, então, é possível sim a pessoa pedir o recurso, a pessoa olha, analisar, realmente está errado, merece uma nota a menos, mas é raro isso acontecer, Como eu falei, né? isso é raríssimo de acontecer, isso é fora da curva. Antes da gente começar a entrevista, eu comentei, né, que a gente já recebeu várias mensagens aqui de pessoas falando assim, deu um erro na minha inscrição, e aí a gente vai achar que é na inscrição, teoricamente, a aquisição de um curso, e quando ela está falando da inscrição no site da banca, né, então realmente quando as pessoas, né, têm dúvidas em relação a que devem recorrer à banca, quando devem recorrer aos órgãos, que são os que vão fazer a contratação dos servidores? Nós, quando elaboramos o edital, nós disponibilizamos um 0800 e um e-mail específico para o concurso, né? E o candidato, o concurseiro, tem totais condições de sempre mandar para a banca as perguntas e dúvidas. A gente sempre conversa com o cliente, esse é sempre o rito normal, em que as dúvidas devem ser encaminhadas primeiro para a banca, e caso haja alguma dúvida mais complexa, a banca vai trabalhar, nós vamos trabalhar com o cliente, com o órgão competente, para resolver aquela situação. Então, normalmente as perguntas são endereçadas para a banca, para nós, e aí se tiver algum problema a gente leva para o órgão que está contratando. Mas eu imagino que a dica inicial deve ser sempre ler o edital, né? Porque muitas das dúvidas que a gente recebe aqui, que teriam que ser direcionadas à banca, é de coisa que está lá no edital, que a pessoa se abrisse o edital e lesse, desse um Ctrl F ali, digitasse a palavra, acharia no próprio edital, né? Isso acontece muito, isso acontece bastante. Bom, isso não é uma preocupação, a gente está lá para responder as perguntas, mas o edital normalmente ele responde a maioria das perguntas que estão sendo endereçadas para a gente. A maioria das perguntas são para trocar senha, para mudar um nome após a data que já está fechada, né, que a gente já fez a alocação do candidato. Então, a maioria das perguntas não são nem referentes ao cargo, ao edital, a conteúdo, né, mas tem sim, e a gente sempre responde todas as perguntas que são enviadas. E Carlos, eu já ouvi algumas vezes, né, pessoas falando, principalmente pessoas que estão de fora de concurso, eu imagino que os concurseiros já devem ter escutado aí a tia mais velha, um parente mais velho falando, por que você vai fazer esse concurso, é marmelada, né, só entra quem é parente de alguém lá dentro, e que não acreditam na isonomia dos concursos. Eu acredito que o papel da banca, né, tendo esse distanciamento do órgão e tendo a experiência em realização de concurso, tem justamente o papel de garantir a isonomia, de que realmente os aprovados sejam aquelas pessoas que passaram na seleção, independente de ser parente ou não de alguém que está lá dentro, porque é muito comum, né? Alguém que se espelha no pai, na mãe, em parentes, para poder seguir uma carreira pública, mas isso não vai garantir de forma nenhuma a aprovação. Então, o que você poderia aí citar de critérios de segurança para garantir, né? A gente já vê notícias aí, por exemplo, de Enem, de carro que prova que teve problema, né? Copiadora que deu problema e alguém pode ter vazado com gabarito. Então, o que você citaria aí de segurança que é feito para garantir que realmente as pessoas só vão ter acesso às questões no momento que estão abrindo as provas? Você citou aí o computador, né, que faz o embaralhamento das questões. Bom, primeiro, trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, que é um nome importante, né, para o desenvolvimento do Brasil, traz assim, uma responsabilidade muito grande, né? Nós fazemos de tudo e trabalhamos de todas as formas para que a segurança do certame seja sempre a maior de todas. Então, há sempre uma transparência quando vamos fazer todo esse processo. Falando mais especificamente da nossa coordenação de banca, são poucas pessoas que têm conhecimento das questões que estão sendo elaboradas. Nós temos, a gente chama até de sala-cofre lá, que eles ficam, né, lá dentro, tem que ter digital e tal. Então, assim, são poucas pessoas que veem a prova, pouquíssimas pessoas que veem a prova ali quando ela já está finalizada, né, e montada.
somente para uma revisão final. Então, a nossa gráfica, quem for entrar lá vai ter que passar por 2 revisões de detecção de metal, não tem acesso à internet lá dentro da gráfica, todo o processo de transporte também é muito conferido, tem todo um acompanhamento desse material. A gente está falando de coisas complexas, de sistemas de segurança e que a gente sempre tenta aperfeiçoar. A gente sabe que quem tenta fraudar e quem tenta burlar um concurso está sempre tentando de forma passar por cima e de forma tecnológica, de formas diferentes, mas a gente sempre está atrás de aperfeiçoar nossos mecanismos de segurança e de trazer esse concurso da forma mais transparente possível. Então, como eu falei, essas 3 letrinhas que a gente chama de FGV tem uma responsabilidade enorme e por isso a gente tem que zelar por isso. Então, quando nos contratam, quando contratam a banca, é justamente para isso, que tenha lisura, que tenha transparência e a gente vai batalhar para que seja sempre assim e sempre será assim. Carlos, para a gente finalizar essa gravação, né, que mensagem que você gostaria de deixar aí para os próximos candidatos concurseiros que vão realizar provas, como eu disse, há grandes concursos, grandes certames, com edital lançado aí, com provas em breve organizados pela FGV. Então, que mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? Bom, Thaís, como eu falei ali no início, eu acho que tente focar para o cargo específico que você tem interesse. Eu acho que a Fundação trabalha muito para o cargo que você que está sendo ofertado, né? As questões são elaboradas para o cargo. Então, tente estudar para aquele cargo que você tem interesse. Tente focar em um cargo que você tem interesse e você vai ver que a prova será mais fácil para você. Porque a prova é focada no cargo, então isso é importante. Ter a análise crítica daquele ambiente, daquele conhecimento, é importante para o candidato. Carlos, eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em gravar essa entrevista, em falar um pouquinho sobre a banca, né? Eu acho que quando é escolhida a banca, né, e mostra que é uma banca conhecida, que não tem histórico de fraudes, de problemas na aplicação, acho que isso causa uma segurança muito grande no concurseiro, sabe? O psicológico faz muita diferença na realização da prova. E você saber que você está fazendo uma prova organizada por uma empresa que tem essa preocupação, né, com tudo, com o ambiente, com as questões elaboradas, com essa questão de segurança para que não haja fraude, que vai garantir que realmente seja selecionado aqueles que realmente estudaram para isso, né? Acho que isso causa uma preocupação a menos para o concurseiro e fica preocupado realmente só em estudar o conteúdo e lá fazer a parte dele, sabendo que a banca também vai estar fazendo a parte dela. Então, poder ter esse contato próximo, né? Saber desse interesse da banca também, estar próximo com o concurseiro, é de grande valia. Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade dessa entrevista. Bom, obrigado vocês novamente. Acho que é importante esse momento, a gente estar mais próximo do candidato, nem sempre a gente tem esses momentos, né, para compartilhar um pouco do nosso trabalho, né, não é só a aplicação da prova lá no dia, né, tem um trabalho anterior aí muito extenso de planejamento, de edital, de logística e posterior também, né, de logística reversa e de correção de todas essas questões e homologação do concurso. Então, é interessante a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, mostrar o que tem por trás e mostrar um pouco da cara da Fundação Getúlio Vargas e a gente está um pouco mais em contato aí direto com os candidatos e concurseiros. Obrigada mais uma vez, Carlos. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser saber de outros concursos organizados pela Fundação Getúlio Vargas, de outros concursos de forma geral e ficar por dentro desse mundo, é só acessar nosso site estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.